A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe sua casa, sua família. Aleluia, nós estamos nesse propósito, leitura no livro de Neemias, para a glória de Deus, que o Senhor possa falar contigo, o Senhor possa falar com você, ao teu coração, nessa noite, através dessa palavra gloriosa. A palavra de Deus, ela nos fortalece a cada dia. Que Deus possa continuar te fortalecendo, a sua caminhada, o teu ministério, a sua vida espiritual, amém? A sua casa, todos os lugares onde você entrar, aleluia, que a presença de Deus venha ser contigo, amém? Aqui no livro de Neemias, capítulo 2, a partir do versículo 15, diz assim: Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro. Então voltei e entrei pela porta do vale, assim voltei. A Bíblia diz que Neemias vai sair à noite e ele vai contemplar ali como está o muro. E contemplei o muro, então voltei, entrei pela porta do vale e assim voltei. Muitas vezes é assim na nossa vida, né? A gente tem que olhar e contemplar como as coisas estão. Às vezes nós queremos enxergar as coisas de uma forma, mas na verdade elas estão de outra forma, de outro jeito, de outra maneira. E muitas vezes a gente olha para a situação e a gente imagina que seja aquela situação, seja daquela maneira, e é totalmente diferente. O Senhor, Ele permite Neemias, eu creio pelo Espírito Santo, ir até lá para ver como que está realmente aquela situação. Não adianta muitas vezes a gente olhar e falar, nossa, a situação está bem, ai, tá tudo legal, sendo que não está. Neemias, ele olhou e viu que aquilo ali estava precisando mesmo de uma reforma da mão do Senhor e da mão deles ali trabalhando também, não é verdade? É a mão de Deus que impulsionou ele, que levantou ele, que deu força, que deu coragem. O Senhor preparou todo aquele mover para ele estar ali em Jerusalém fazendo a obra, mas as mãos dele e as mãos das pessoas que estavam com ele tinham que trabalhar também. Deus, ele não vai fazer o que eu e você tem para fazer. O que a gente tem para fazer, quem vai ter que fazer é a gente. Eles desceram lá, eles trabalharam, mas quem edificou foi eles. Deus deu todo aquele suporte, o Senhor fez todo aquele mover, aleluia. Deus deu força, deu coragem, mas quem edificou aquela obra foi eles. Eles se levantaram e trabalharam. Tem coisas que Deus não vai resolver para mim e para você, tem coisas que nós vamos ter que colocar as nossas mãos. E ele contemplou, e ele voltou àquela situação. Tem coisas que nós temos que voltar, que nós temos que repensar, que nós temos que analisar na nossa vida para ver como que nós vamos resolver e como que nós vamos fazer. Note que antes dele começar a obra, ele vai à noite, ele vai sozinho, ele volta ali perto do muro e ele começa a estudar a ver, ele começa a compreender, ele começa a pensar como ele vai fazer aquela obra ali. Foi por isso que ele voltou até lá. E nota que ele estava sozinho, porque tem coisas na nossa vida que nós temos que resolver, nós e o Senhor. Não adianta a gente pedir, ai, me direciona, ai, fala uma palavra para mim, sendo que o Espírito Santo, sendo que é Deus que quer te direcionar, é Deus que quer falar com você. E ele estava ali sozinho, meditando, e o Espírito do Senhor, eu creio, dando direcionamento para Neemias. Amém? Glória ao nome do Senhor Jesus. No 16 diz assim, capítulo 2, versículo 16. E não souberam os magistrados onde eu fora, nem o que eu fazia, porque ainda nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os demais que faziam a obra, até então tinha declarado coisa alguma. Ele estava ali fazendo uma obra, Neemias, só que tinha coisas que tinha que ser ele e Deus, tinha que ser no particular. Tinha que ser ele e Deus. Ele não tinha declarado ainda o que ele ia fazer. Tem muitas coisas que nós devemos deixar no particular. Nota bem que ele disse aqui assim: nem os judeus, nem os sacerdotes, nem os nobres, nem os magistrados, nem os demais que faziam a obra, até então não tinham declarado coisa alguma. Ele estava ali se programando, ele estava ali se estruturando, ele estava planejando como ele ia fazer as coisas, e tinha um povo que estava assim, que estava ali, né? Sobre as ordens dele, mas ele não falou o que ele ia fazer ainda, porque ele estava em estudo, ele estava ali se preparando, ele estava resolvendo da melhor forma que ele poderia fazer. Ele estava vendo como ele poderia da melhor forma fazer. Às vezes a gente abre muito a nossa boca e a gente acaba se perdendo por nós falarmos demais. Então, tá numa situação difícil, busca a presença do Senhor, busca a Deus, ora o Senhor, que o Senhor vai te direcionar como você deve fazer, o que você deve fazer. Às vezes tem pessoas que estão do teu lado que são pessoas de confiança sua, são pessoas que estavam trabalhando com Neemias. Só que Neemias, ele está preocupado em se direcionar em Deus,
como que ele vai resolver aquela situação, como ele vai poder dar suporte para aquele povo poder estar trabalhando. Glória a Deus. 17. Então, aleluia, lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada. Ele não vai fazer vista grossa para a situação, ele vai expor mesmo. Vocês estão vendo como que está Jerusalém? Como a Jerusalém está assolada, como Jerusalém precisa que nós nos levantamos, como Jerusalém precisa de ter uma mudança. A mudança, ela acontece, mas ela acontece a partir do momento que nós temos clareza para entender que tem situações que precisam de ser revertidas, que precisam ser mudadas na nossa vida. E Jerusalém estava precisando de uma mudança, mas não ia acontecer se eles não se esforçassem, se eles não decidissem estar ali trabalhando, se eles não tomassem um posicionamento. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida porque nós não nos posicionamos, porque nós não trabalhamos nessa direção que o Senhor quer que a gente trabalhe, que nós tenhamos direcionamento para fazer a obra de Deus na nossa casa, no meio da nossa família, nas relações, nas nossas relações, aleluia, cotidianas, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na escola, no trabalho, em todas as áreas da nossa vida, ministerial. E o Senhor está falando para que haja um despertamento na nossa vida, que nós possamos nos despertar. Vocês estão vendo como que está Jerusalém? Vocês estão vendo como está essa situação? Como nós estamos em desprezo? Então lhes disse: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada. Jerusalém está assolada. Ele não vai colocar pano quente, ele não vai falar, ele não vai mentir, ele vai falar: está assolado. Precisa de algo, precisa de mudança. E que as suas portas têm sido queimadas a fogo. As portas estavam queimadas a fogo, queimada. Vinde comigo e reedifiquemos o muro de Jerusalém e não sejamos mais esse opróbrio. As portas estão queimadas, os muros estão assolados e ele está falando assim: ó, vinde comigo para que a gente saia desse opróbrio. Vamos edificar. Edificação, minha irmã, edificação, meu irmão. Não toma palavra de derrota na sua vida, não. Não toma palavra de derrota. Não deu certo, aconteceu alguma coisa que é errada, né? Por isso você vai ficar nessa situação, não. Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a tua vida, para as nossas vidas. O muro está fendido, as portas estão queimadas a fogo. Vamos trabalhar, vamos edificar e o nome do Senhor vai ser glorificado. É na tua casa, é na tua família, é no meio dos teus, é na tua vida sentimental, é na tua vida financeira. Não fique prostrado, ainda há tempo de edificação sobre a tua vida. Amém? Fica com essa palavra nessa noite. Trabalhe mesmo. Peça direcionamento ao Senhor, peça força e Deus vai te dar graça e esses muros serão edificados. O muro da tua vida, o muro da tua casa, o muro da tua família, o muro da tua vida profissional, o muro da tua vida sentimental vai ser edificado por Deus. Fica com essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Excelentíssimo Deus e Pai eterno, nessa noite, Senhor, toma, Senhor, nas tuas mãos mais esse dia de leitura da tua palavra, Deus querido. Para a honra e glória e louvor do teu santo nome, Pai. De nós mesmos nós não podemos, Senhor, mas é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá graça, é o Senhor que nos dá força. E nós queremos te louvar, Pai querido, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pessoa que está vendo, Pai querido, essa mensagem, meu Deus querido. Senhor, que o Senhor possa abençoá-la, Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, porque é o teu Espírito, Senhor, que ministra sobre os corações. Em nome de Jesus, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever, compartilhar. Que Deus abençoe sua vida poderosamente em nome do Senhor Jesus.